Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que estejam aproveitando esse tempo aí para estudar e para realizar suas atividades da melhor forma possível. Bom, nós teremos algumas alterações na forma de ministrar a aula a partir da semana que vem. Creio que os representantes já estejam sabendo e eu vou dar maiores detalhes aí depois de passar o conteúdo, tudo bem? Bom, a gente está na unidade 1, aula 3, sessão 3, se não me engano. A gente vai falar um pouquinho sobre os princípios básicos do treinamento resistido. São fatores que vocês já conhecem, vocês já sabem como funcionam, a gente só vai nomear, né? Beleza. O que são princípios? O que essa palavra quer dizer? Princípio significa o início, fundamento, essência de algum fenômeno. Também pode ser definido como a causa primária, o momento, o local, um trecho em que algo, uma ação ou conhecimento tem origem. Ou seja, é de onde a gente começa, o ponto de partida aí, né? Quando a gente fala de aspectos que são as bases de algo, ponto inicial. Então, na verdade, são os primeiros aspectos a serem considerados, né, para a preparação da ideia de como você vai fazer a montagem do seu treino. Você ter essa noção de como vai ser sua forma de ação aí. E quando a gente está falando disso, desse primeiro momento, desse primeiro pensamento aí de como você vai ter essa montagem, em qual momento a gente tem essa primeira ação? Quando é que a gente para pensar e como é que a gente vai ter que se adaptar? Qual a primeira abordagem que a gente tem com a pessoa, né? Por exemplo, com o seu aluno? Bom, o primeiro item, né, que nós temos quando a gente vai começar a pensar numa montagem de treino, primeiro a gente precisa saber dos dados da pessoa, né? A gente precisa saber quem é aquele aluno que a gente vai atender, qual é o objetivo dele, de onde ele veio, né? Quais são as características dele. Então a gente está falando do quê? Da anamnese. Então, quando a gente está falando da anamnese, a gente está falando de saber o que a gente vai fazer e para quem a gente vai fazer. E a gente tem que saber, né, para conseguir ter o objetivo correto e saber como a gente vai traçar o percurso até aquele objetivo. E é através desses princípios básicos do treinamento que a gente vai obter êxito. Bom, vamos começar aí pelos princípios. Primeiro princípio, individualidade biológica. O que é essa individualidade biológica? O que vocês entendem por esse princípio aí de individualidade biológica? Bom, ele significa que cada um é único, né? Cada indivíduo é único. Ok, nós somos únicos, mas o que nos faz ser únicos, né? Quais são as características que nos trazem essa unidade, né? Essa exclusividade de algo, né? Então, quando a gente fala de individualidade, quando a gente fala de características específicas, características individuais do indivíduo, nós temos um somatório de características que te torna único. E quais são essas características? Como é que são chamadas? Como são divididas essas características aí que nós temos? Você sabe? Nós temos as características dentro do aspecto do genótipo e do fenótipo. Né? Nós temos características genotípicas e fenotípicas. Beleza, mas o que são características fenotípicas ou do fenótipo ou genotípicas que é do genótipo? Vocês sabem a diferença? Vocês tiveram esse conteúdo aí no ensino médio, em biologia, eu espero que todos lembrem. Não? Beleza. Se vocês não se recordam, a gente vai relembrar agora. Bom, característica de genótipo. O que é o genótipo? Genótipo é a composição genética do indivíduo, relativa à composição dos grupos de genes, cromossomos, alelos,
Vocês lembram disso? Azinho, azão, cromossomo recessivo, dominante? Agora deve ter melhorado um pouco, né? Então, quando a gente fala de genotipo, a gente está falando dos genes, da parte genética, a característica genética do ser. E quando a gente fala do fenótipo ou do fenotipo, o que é o fenotipo? O fenotipo são as características observáveis, né? São os caracteres externos do indivíduo. Então, quando a gente está falando de fenotipo, a gente está falando da aparência da pessoa. Como é que ela aparenta, como é que a gente consegue enxergar, quais são os aspectos físicos que a gente está vendo nela. Por exemplo, é uma característica genotípica, né, do genótipo. Qual exemplo a gente pode dar? Que é algo que está relacionado à parte interna, que a gente não tem acesso. Por exemplo, tipagem sanguínea, né? Se a pessoa é positivo, B positivo. Aliás, A ou B, né? Se ela é positiva ou negativa é relacionado ao fator RH. Então, quando a gente fala, por exemplo, de fator RH e de tipagem sanguínea, a gente está falando de um aspecto do genótipo, né? Agora, quando a gente fala do fenótipo, por exemplo, a gente pode falar do quê? Cor dos olhos, cor da pele, tipo de cabelo, altura. São coisas que nós enxergamos, coisas que nós estamos vendo, tudo bem? Então, quando a gente fala do princípio da individualidade biológica, é o quê? Diz respeito ao somatório de características genotípicas e fenotípicas, né, que faz o indivíduo ter especificidades, faz ele ser único. Então, a gente fala que é o somatório do genótipo e do fenótipo. Isso traz a individualidade do indivíduo, individualidade do ser, daquele sistema que nós estamos falando. Tudo bem? Ok, esse é o primeiro princípio aí do treinamento resistido, né? Então, primeiro a gente tem que saber quais são as características físicas e aspectos em questão, na verdade, de saúde daquela pessoa. Tudo bem? Esse é o mais tranquilo, mais fácil. Bom, aí nós temos o princípio da adaptação e da sobrecarga. E a palavra-chave de adaptação e sobrecarga é homeostase. Vocês que já estão terminando aí, com certeza sabem o que significa essa palavra, certo? Espero que saibam. Bom, como é que funciona o princípio da adaptação e da sobrecarga? Primeiro vamos falar aí da adaptação, né? Esses dois princípios são extremamente interligados, eles são associados aí de forma que aconteça o equilíbrio, que é a homeostase. Bom, quando falamos em adaptação do organismo, a gente fala em algo sofrer um estímulo, né, um estresse, e o sistema criar um mecanismo para reorganizar e equilibrar novamente esse sistema, né, que sofreu esse estresse. Então, quando ele reorganiza, né, e equilibra, ele deixa esse organismo novamente em homeostase, em equilíbrio, né? Então, quando a gente fala dessa adaptação, a gente fala sobre isso, sobre a questão de sofrer um estímulo e ser necessário que aquele estímulo seja reorganizado e chegue ao equilíbrio novamente, que é a homeostase. Bom, ok. E como é que vai funcionar esse princípio da adaptação, então? Então, como acontece, né, essa adaptação? Então, nós temos um estímulo que altera o equilíbrio corporal. O organismo, através de um mecanismo de compensação, busca recuperar esse equilíbrio. Então, ele faz algumas alterações até ele chegar ao equilíbrio novamente, até ele chegar à homeostase, tá? Chegar aí à igualdade. Beleza. Mas como é que vai acontecer então esse estresse? Como é que acontece esse estresse aí? Como é que o seu organismo vai sair da sua homeostase? O que vai causar esse desequilíbrio, né? Bom, quando nós temos esse desequilíbrio, nós temos adaptação, correto? E essa adaptação ela acontece de algumas formas diferentes, né? Ela pode ser efetiva ou não. Então, esse desequilíbrio ele pode trazer uma adaptação ou não. Tudo bem? Então, nós temos graus de adaptação. Temos a homeostase, né? Quando a gente tem essa homeostase, aí nós temos o
estresse e ele vai precisar de o quê? Vai precisar de adaptações, né? Então, ok. Quando nós temos um estímulo fraco, aquilo não vai trazer grande diferença, ele não vai causar uma modificação. Por exemplo, um exemplo dentro da academia. Se você chegar numa academia e pegar um pezinho de 1 kg e executar 2 séries de 3 repetições com um pezinho de 1 kg, você, um adulto saudável, com nenhum problema de saúde, nenhum problema articular, tudo bem? Você vai fazer 2 séries de 2 repetições de 1 kg, com 1 kg uma rosca bíceps. Esse estímulo é muito fraco, porque ele não vai trazer absolutamente nenhum tipo de estresse ao seu sistema musculoesquelético. Então, esse estímulo, por ser muito fraco, ele não vai trazer o estresse suficiente para o seu organismo sair de homeostase e precisar de uma adaptação. Então, quando nós temos o estímulo fraco, nós temos o quê? Nós não temos modificações, tudo bem? Beleza? E quando o estímulo é médio? Nós temos apenas a excitação do sistema, sem modificações. Então, como se fosse um aquecimento. Então, tudo bem, nós vamos passar de 2 séries de 2 repetições, nós vamos passar para 2 séries com 3 repetições. Ele ainda não vai causar uma modificação, porque não foi o suficiente para tirar, né, aquela homeostase, aquele equilíbrio. Ele vai começar a mexer no seu sistema. Então, ele vai começar a fazer com que o seu organismo se movimente, mas ele não vai tirar do equilíbrio. Então, esse estímulo médio, ele causa só uma excitação, ele causa só uma pequena alteração, mas ela ainda não é o suficiente para trazer uma modificação no seu organismo. Ok, então nós teremos agora o estímulo forte. Quando nós temos o estímulo forte, aí sim, nós temos adaptação. Ok, nós vamos pegar essa série aí de repetições e nós vamos fazer então 2 séries com 10 repetições ou com 15 repetições. É o estímulo forte se você for uma pessoa destreinada. Tudo bem? Ok, ele vai causar algumas adaptações porque o seu organismo vai chegar a um período ali energético e ele vai precisar fazer algumas adaptações. Ótimo, estímulo forte. Agora nós temos o estímulo muito forte. Quando nós temos o estímulo muito forte, nós temos danos. Professor, isso significa que é ruim? Depende. Por exemplo, quando a gente faz um treino de alta intensidade, por exemplo, um HIIT, nós temos danos musculares, correto? Nós temos danos das nossas fibras musculares. Quando a gente faz um treinamento de força, de repetição máxima, nós temos danos nas nossas células musculares. Quando nós temos esse dano na nossa célula muscular, a gente posteriormente vai ter que ter alguns mecanismos de adaptação e nós vamos recuperar essa célula muscular. E essa recuperação, é esse processo que foi causado por um dano inicial, que vai fazer com que a célula tenha um aumento do quê? Da espessura, do feixe, do feixe muscular. Então, esse estímulo forte, ele vai provocar danos, mas esses danos não significam que sejam danos ruins, né? Esses danos que nós temos aí na musculatura, é graças a eles que nós teremos um aumento de patamar aí no nosso treino. Uma adaptação maior, tudo bem? Beleza. Ok, estímulo fraco não traz nenhuma modificação. Estímulo médio, nós temos apenas a excitação, mas ainda não chega a ter uma modificação. Quando nós temos o estímulo forte, aí sim, nós temos o início das adaptações que são necessárias. E quando nós temos o estímulo muito forte, nós temos danos. Claro, dependendo da forma de estímulo, nós podemos ter danos que são prejudiciais. Tudo bem? Bom, vamos ao próximo item. SAG.
Síndrome de adaptação geral. A gente está falando de adaptação, então vamos falar da síndrome de adaptação geral. Ok, vamos lá, vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, beleza. Então a gente está falando de adaptação, estímulo fraco, estímulo médio, estímulo forte e estímulo muito forte. Beleza. Síndrome de adaptação geral, ela tem relação justamente a isso, né? Ao nível de estímulo e ao nível de adaptação. Um dos primeiros estudos sobre estresse foi realizado em 1936 pelo pesquisador canadense Hans Searle. Ele submeteu cobaias a estímulos estressores e observou um padrão específico na resposta comportamental e física dos animais. Tudo bem? Então foi o canadense Searle que começou esse estudo que foi mais utilizado. Nós temos diversos estudos hoje ainda, né? Que falam sobre isso. Esse nível de adaptação, né, e estímulo, ele vai fazer com que seja objetivo, que seja efetivo ou não. Bom, existem vários estudos aí que lidam com essas formas e com esses graus de estímulo e adaptação dos indivíduos. Essa é a teoria que deu início aí às demais, que foi de maior sucesso, né? E ainda é utilizada até hoje essa síndrome de adaptação geral. Vocês vão fazer uma atividade posteriormente com relação a essas fases que nós temos, que são divididas em fase do alarme, fase da resistência e fase da exaustão, certo? Ok, vamos passar aí da adaptação para o próximo, o princípio da sobrecarga, que tá associado diretamente aí à adaptação e sobrecarga. Para que aconteça esse desequilíbrio, né? O que tem que acontecer? O que tem que ser modificado? Como é que a gente vai causar esse estresse? Esse estresse, esse estímulo é causado como? Então, dentro dessa relação de estímulo e adaptação, nós temos o fator que causa esse estresse. E o que é? É a sobrecarga. Tá, e como é que funciona essa sobrecarga? Bom, beleza. Vamos lá, como é que funciona a sobrecarga então? Para que tenha sobrecarga, a tarefa deve ser submetida a uma nova carga, diferente da que já está sendo utilizada, né? E que o organismo já está adaptado. Além desse aumento de carga, nós temos que ter várias formas de estímulo, né? Para causar um novo estresse e, logo, uma adaptação nova, um novo período de adaptação. Então, como é que seria aí a formulazinha da sobrecarga? Nós temos uma carga, né? A carga tem que ser aumentada, certo? Através do que a gente vai aumentar essa carga? Volume e intensidade, aí a gente está falando do mesmo exercício. Então, a gente vai ter um aumento de volume e intensidade. Aumento na carga. E o que mais nós temos que ter para que ela seja efetiva? Nós temos que ter diferentes exercícios. Então, nós temos que ter um novo estímulo, né? Um estímulo que o organismo não está adaptado ainda. A gente tem que fazer com que ele saia do processo homeostático. Se ele estiver em homeostase, ele não sofre adaptação. Então, a gente precisa causar um estresse nesse sistema. E como é que a gente causa esse estresse? Através de uma sobrecarga. Essa sobrecarga nós temos aumento de carga e variabilidade de exercícios, novos estímulos. Beleza? Tranquilo? Vamos lá? Ok. A gente vai falar, então, de como é que a gente vai falar sobre essa sobrecarga, né? Esse tipo de sobrecarga, esse nível de sobrecarga. Dentro da sobrecarga, nós temos níveis de acordo com a intensidade. Então, nós temos 3 níveis quando a gente fala de sobrecarga, tá? Nós temos estimulante, a de manutenção, a de destreinamento. Só pelo nome a gente já consegue ter uma ideia. Quando a gente fala que algo é estimulante, significa que o quê? Que ela faz com que a gente fique mais alterado, mais excitado, tenha mais movimento. Então, quando a gente fala de estimulante, a gente fala de uma carga positiva, né? Uma magnitude de carga positiva, ou seja, maior que o nível neutro.
E a adaptação pode acontecer. Então, é quando você causa uma sobrecarga maior do que aquela que nós temos inicialmente. Quando você aumenta aquela carga, quando aquilo faz diferença. Beleza? Quando nós temos uma sobrecarga de manutenção, quando você está fazendo uma manutenção, você está mantendo aquilo, né? Então, aquilo é uma carga neutra. Uma carga neutra. Ela não é maior nem menor, ela é igual, né? Então, é uma carga neutra e o nível de condicionamento físico é mantido. Então, você tem uma carga para manter. É um estresse neutro. E quando a gente fala de uma carga leve, a gente fala de destreinamento. Por quê? Quando você tem uma carga muito leve e você está num nível intermediário, o que acaba acontecendo com as suas capacidades? Elas decaem, né? Nós temos a perda do desempenho. Então, quando a gente tem uma carga positiva, ela é estimulante. Quando nós temos uma carga neutra, ela é de manutenção. E quando nós temos uma carga leve, ela é de destreinamento. Estimulante nós temos melhora, porque nós sofremos uma adaptação. Quando nós temos manutenção, a gente mantém o nosso nível. E quando nós temos uma sobrecarga de destreinamento, nós temos o quê? A perda do nosso desempenho. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Ok. Mais um princípio. Princípio da especificidade e da manutenção. Princípio da especificidade e manutenção. E aí, como é que funciona isso aí? O que é especificidade? É algo que tem características específicas, certo? Vocês estão vendo que eles são bem próximos, os itens, eles se interligam, né? Os conceitos são bem parecidos, assim, com um ou outro aspectozinho que diferencia, mas eles têm a mesma base, né? Ok, e o que é especificidade? São requisitos específicos, como sistema energético, segmento corporal utilizado e coordenação psicomotoras utilizadas. Depois a gente vai falar da transferência de treino. Então, o que é a especificidade? Quando falamos de tarefas específicas, exercícios que são característicos de certas modalidades, são trabalhos de capacidades e habilidades físicas específicas, né, para aquele esporte desejado. Por exemplo, quando a gente faz um trabalho de força para lutador, quando a gente faz um trabalho de força de explosão para o cara que faz os 50 metros do atletismo, quando a gente faz um trabalho de resistência ou de cardiorrespiratório, quando você pega um cara que faz uma maratona. Então, são princípios da especificidade, ou seja, você tem que saber qual é o objetivo. O cara que treina uma maratona, um Ironman, ele vai ter um treino diferente do cara que vai treinar para uma prova de 100 metros. Então, você tem que saber essa especificidade do treino, essa especificidade do aluno, do atleta, de quem está executando. Certo? E quando a gente fala de transferência de treino, a gente fala o seguinte: quando nós temos um treino mais global, e aí você começa a trazer dificuldades e itens específicos daquele treino. Então, ele está adaptado a correr. Então, ele vai correr. Ok, então a gente vai começar a trabalhar dentro desse treinamento de corrida a especificidade dele. Então, é o quê? É para correr uma longa distância? É para correr uma curta distância? É para correr uma distância intermediária? Então, você vai transferir essas habilidades, essas capacidades físicas e motoras que ele tem para um treino específico. Você vai pegar tudo o que ele já adquiriu anteriormente e vai transferir isso aí para o treino específico que você deseja. Isso é a transferência de treino. Quando você pega o geral, né, a base geral, e trabalha o aspecto específico que foi colocado para você como objetivo daquela pessoa, ou daquela modalidade, ou daquele evento que ele vai participar. Tranquilo? E o princípio da manutenção? O que é manutenção? Quando determinado objeto biológico a um dado estímulo constante diminui ao longo do tempo. Se um determinado exercício resistido utilizar a mesma sobrecarga de treinamento durante um período muito longo, haverá uma perda de desempenho e ganho. Todo mundo já está ciente disso. O que é isso? Quando mantemos o estímulo no mesmo nível, ele deixa de ser um estresse efetivo. Por exemplo, o cara que faz um treino durante 3 meses.
É um cara que não troca o treino, entendeu? É aquele cara que treina há 10 anos musculação e mantém o mesmo treino há 10 anos. Por quê? Ele mantendo aquilo, uma hora aquilo vai deixar de ser efetivo, não vai funcionar. Ele chegou num patamar onde aquilo não faz mais diferença, aquilo não causa um desequilíbrio, ele não tira o sistema daquela pessoa o quê? Da homeostase. Então, quando a gente fala do princípio da manutenção, isso é ruim, significa que se você mantiver aquilo igual a vida inteira, aquilo não vai mais trazer benefício, não vai ser mais efetivo, você não vai ter nenhum tipo de ganho. Na verdade, você vai começar a ter uma perda. Então, quando a gente faz um treinamento de especificidade e manutenção, significa que você tem que sim treinar para o aspecto específico que deseja, mas você tem que ter formas diferentes. Principalmente quando a gente fala de treinamento resistido, a gente fala de sobrecargas diferentes. Você pode treinar um tiro de 50 metros com cara sem carga, você pode fazer um tiro de 50 metros colocando uma caneleira de 1 kg, você pode colocar ele com um colete de carga de 5 kg, você pode fazer esse tiro de velocidade com um paraquedas. Então você tem que trazer sobrecargas diferentes, formas diferentes de treino e cargas aumentadas. Porque se você não fizer isso, ele vai entrar no princípio da manutenção e ele vai ter uma perda. Ele não vai ter nenhum tipo de ganho durante esse treinamento dele. Beleza? Ok, tranquilo até aí? Bem fácil esse conteúdo. Bom, agora a gente vai falar da variabilidade e continuidade. Isso aí nada mais é do que o que a gente estava falando anteriormente. Aqui a gente vai falar como é que a gente vai manter. Isso aqui é uma sequência. Então, quando a gente está falando de variabilidade, é o quê? Consiste em criar variações no treinamento e posteriormente induzir adaptações como resposta, já partindo da premissa da interligação dos princípios dos treinamentos. Foi o que eu falei, todos esses princípios estão interligados. Quando a gente está falando de causar estresses diferentes, né? A gente está falando de especificidade, manutenção, a gente está falando de sobrecarga, a gente está falando do quê? De variabilidade. Como a gente já viu, quanto mais variedade, quanto mais variados esses estímulos, maior será o leque de respostas que o organismo vai ter. Ou seja, mais adaptações o indivíduo vai ter, né? Então ele vai ter maiores ganhos, vai ter melhora de outras capacidades e habilidades. Então nós precisamos usar o princípio da variabilidade. Tudo bem? Arrumar isso aqui depois. Bom, e o princípio da continuidade? A gente falou ali do princípio da manutenção, quando a gente mantém uma coisa igual, né, a gente não tem ganho. Então a gente precisa ter variabilidade. Continuidade, o que é continuidade? O princípio da continuidade, ele reitera que as preparações anteriores são importantes no desenvolvimento da preparação física, ou seja, tem que ter uma programação, tem que ser contínuo aquele treinamento. Né? Se você tiver um intervalo muito grande, você perde aquela sequência de treinamento. Então ela deixa de funcionar, você deixa de chegar no seu objetivo naquele período que você planejou. Certo? Quando a gente fala de continuidade, diz respeito ao sequenciamento e à programação do seu treino. E é a partir do mais simples que você tem que seguir para o mais complexo. Então, quando você chega, você tem que passar do mais simples para o complexo. Né? Você tem que ter uma base no global estruturada para conseguir um padrão específico mais efetivo. Então, quando a gente fala de variabilidade, a gente está falando de diversificação dessa carga, dessa sobrecarga, dessa forma de carga, de como você vai colocar essa carga. E continuidade, você está falando, na verdade, de como você vai estruturar aí o seu programa de treinamento, né? Quais serão a sequência, qual será essa sequência de treinamento? Quando você está falando de um período maior, né? Você pegar aí um mesociclo e um macrociclo, como é que você vai fazer essa sua metodologia? Quando a gente fala de interligação dos períodos de treino, é isso. A gente fala de como a gente vai fazer um período de choque de treinamento, que é um período onde você vai ter uma sobrecarga muito maior, para que o organismo saia da homeostase. Depois você vai ter um período de readaptação, que vai ser um período onde você vai ter que abaixar aquela carga para a pessoa ter uma recuperação,
né? Então ele vai se readaptar, vai ter o período de recuperação, e aí você vai voltar ao patamar um pouco mais alto do que ele estava anteriormente. Então é quando você consegue manter a continuidade, é você conseguir interligar esses períodos do treinamento. Esse período onde você vai ter um volume maior, você vai ter uma intensidade maior, você vai ter uma carga maior. Então, quando você consegue juntar tudo isso e manter o treino de forma contínua e efetiva. Tudo bem? Bom, no final das contas, né, esses princípios eles se interligam. Eles são uma sequência de aspectos que levam o treinamento resistido ao objetivo, aquilo que você projetou inicialmente. Então, eles têm que ser respeitados, né? E você tem que estudar todos esses princípios dentro da sua metodologia de treino, porque você tem que respeitar o seu indivíduo, o indivíduo que você está trabalhando, e você tem que conseguir levar esse indivíduo ao objetivo que ele colocou no início, ou o objetivo que você, como educador físico, estipulou para aquele prazo de treino. Se você não respeita esses princípios e você não consegue estudá-los da melhor forma possível, vocês não vão ter sucesso durante o treino de vocês, né? Vocês não vão conseguir fazer esse programa funcionar, certo? Essa aula é menorzinha, mais tranquila. Então, quando a gente falou lá do SAG, eu falei que vocês iam fazer uma atividadezinha, né? Então, nós vamos fazer essa atividade para entregar e a gente vai usar na próxima aula, tudo bem? Então, eu preciso que vocês me entreguem essa atividade na terça-feira, porque quarta-feira nós faremos uma videoaula, na verdade uma videoconferência, porque nós temos agora um sistema diferente, né? A coordenação da instituição orientou para que a gente fizesse as aulas através da plataforma do Teams. Como eu falei, os representantes já foram orientados, mas eu vou mandar uma instruçãozinha que o coordenador Arthur mandou para a gente, para vocês se organizarem com relação a esse aplicativo. Então, nós faremos a entrega desse trabalho até terça-feira, tudo bem? Vocês vão se dividir em 3 grupos de 5 a 8 pessoas. Provavelmente você já tem esses grupos divididos devido ao trabalho anterior que foi passado, que vocês deveriam ter entregue, né? Essa semana. Vocês vão fazer um videozinho de 3 a 5 minutos, como vocês fizeram. E cada um vai ficar com uma das fases, tudo bem? Vocês vão ter que entrar num acordo para não ter 2 grupos com a mesma fase. Então, cada um vai ficar responsável por uma fase. Então, o responsável pelo grupo fala, olha, o nosso grupo vai ficar responsável pela fase tal. Segundo grupo, pela outra fase, certo? Para não dar confusão. Então, cada grupo vai ficar responsável por uma fase do SAG. Vocês vão me falar como é que acontece isso aí, como é que isso tem início, como é que você verifica essas fases, quais são as características dessa fase. E colocar exemplo dentro do treinamento. Por exemplo, como é que é a fase de adaptação, como é que é a fase de adaptação, como é que é a fase, entendeu? Vocês vão me falar. Vocês não precisam fazer o vídeo demonstrando aquela ação. Vocês vão só exemplificar. Tudo bem? Apenas exemplificar. Certo? Vocês vão enviar para o WhatsApp ou e-mail até terça-feira, meia-noite, dia 31, porque a nossa aula é dia 1º. Tá? Junto com a mensagem do WhatsApp ou o vídeo pelo e-mail, vocês vão ter que colocar, né, no corpo da mensagem, nome dos alunos, turma de cada um, e qual é o tema que vocês vão abordar, qual é a fase que vocês vão falar, tudo bem? Tranquilo? Vai valer nota essa atividade. Beleza, na quarta-feira a gente vai fazer uma aula remota, dia 1º de abril. Não é mentira, nós teremos aula remota. E os nossos encontros vão ser nos horários das aulas, tudo bem? O aplicativo é o Teams, tá aí. Você consegue fazer o download pelo Google Play ou pelo computador mesmo. Ambos aceitam esse programa, essa plataforma. O arquivo, a sala de reunião, na verdade, ela vai estar aberta desde as 19h10, né? 19h10 ela vai estar aberta. Eu vou iniciar o chat às 19h30, que aí vocês têm esses 15 minutinhos aí em média para se organizar.
para arrumar a sala, tirar a roupa para passar lá da salinha, né? Tirar as roupas de cima da cadeira do quarto, que sempre tem aquela cadeira que a gente joga as nossas roupas em cima. Todo mundo tem essa cadeira. Então vocês vão ter esse período para se organizar aí. E as orientaçõezinhas eu vou enviar para os representantes para que eles passem para vocês como é que vocês vão fazer esse download dessas atividades aí. Certo? Bom, desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana, né? Lembrem aí de que todo período ruim tem um término e que são nesses períodos ruins que a gente tem que se reinventar, né? Nós temos que sofrer essa adaptação. Então, faça da dificuldade aí a sua motivação. Use esse período para você se motivar a estudar, para você lembrar que muitas pessoas estão pensando em desistir e que você vai ter a vantagem de não ter desistido, né? Então, faça desse período aí algo que te motive a ser melhor, que te motive a persistir, a se adaptar. Como eu já falei, educador físico é a criatura que mais consegue se adaptar, a criatura mais criativa que tem. Então, utiliza isso aí, esse período, para você se reinventar. Dá o seu melhor e tentar fazer o melhor possível que você conseguir através das ferramentas que você tem e das nossas ferramentas aí como instituição que a gente está tentando melhorar para vocês. Certo? Bom, apesar de ser final de semana, né? Fiquem em casa, aproveitem ao máximo o que vocês podem aproveitar em casa, fiquem com a família de vocês, se cuidem, lavem bem as mãos, utilizem bastante álcool em gel. Bom final de semana, até quarta-feira na aula remota. E não deixem de acessar o AVA e organizar o seu sistema, tudo bem? Então, tchau, até a próxima.